eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Ô, glória! Glória a Deus! Aí, capítulo 2 vai dizer: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam. Ô, glória! E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Aleluia! Essa é uma passagem bastante conhecida, no qual Jesus ele faz a promessa de que viria o Consolador, que viria o Espírito Santo. E ele vai deixar bem claro para os discípulos: olha, vocês estão acostumados com o batismo nas águas, o batismo de João. Porém, vai vir um que vai os batizar com fogo, que vai se encher. E Ô, glória! ele deixa bem ligado sobre isso aqui, é porque aqui Jesus já tinha ressuscitado, e aí ele fica uns dias a mais com os discípulos, ele ainda opera milagres, mas aí chega realmente o momento dele ser assunto aos céus e esse o Espírito Santo descer. E aqui, quando ele fala em se despedindo dos discípulos, o que me chama a atenção é que ele deixou uma ordem. Ele vai dizer, Marcos também vai complementar isso dele, de todo mundo pegar o evangelho da criatura. E aqui Lucas vai trazer essa mesma frase de Marcos, só que com outra visão de como ele ouviu de Jesus. E aí então os discípulos estão ali abismados, Jesus está subindo em glória, em poder. E aí então os anjos vão dizer para ele: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão aí parados? Ô, glória! Então, isso traz a memória, porque é muito engraçado, né? Jesus ele fala algo pra gente, a gente recebe algo em culto, às vezes, não sei direto mesmo, Deus falou conosco, e aí a questão de segundos ou a questão de dia, a gente se esquece do que Deus falou. E aí, então, os anjos, vocês estão olhando para o céu por quê? Jesus deixou uma ordem. Foi para vocês fazerem discípulos, foi para vocês estarem reunidos, foi para vocês estarem esperando o Espírito Santo que iria descer. E aí, então, ele diz: olha, para vocês não se ausentarem de Jerusalém. Só que Jerusalém, nessa época, meus irmãos, é o pior lugar para um cristão querer estar. Para os discípulos que deixarem, é o pior lugar que eles podiam imaginar. Inclusive, quando Jesus ele havia sido morto, os discípulos se dispersaram. Uns voltaram para a sua terra, voltaram para a sua casa, voltaram para a sua vida, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer, que o Império Romano poderia fazer com eles. E aí, então, Jesus ele vai dizer: olha, Jesus ele vai dizer, não se ausentem de Jerusalém, ele estava trazendo à tona. Eu chamei vocês para serem pescadores de alma. Não foi para vocês retrocederem para trás. Quando eu morri, vocês retrocederam, vocês fugiram, mas eu estou aqui, estou dando uma ordem. Não é para vocês fugirem de novo. Não é para Ô, glória! vocês esconderem de novo, porque vai vir um em glória, aquele que aponta para o Cristo, que aponta para a igreja, onde as portas do inferno não vai prevalecer. Eita, glória! Deve pregar a minha mensagem, glória a Deus. E aí então os anjos falam isso e eles vão para Jerusalém, no pior cenário possível, mas eles ficam em um cenário por vários dias. E tinham vários irmãos que ainda estavam mais
Eita, glória! Só vai se concretizar quando ele quiser. Depois chorar à vontade, pode ficar batendo na porta direto. Só vai acontecer quando Deus quiser. Mas enquanto isso, enquanto Deus não faz, ele está sendo prioridade na nossa vida. Enquanto Deus não entrega, nós ainda estamos sendo fervorosos na oração, ou a oração já mudou? Porque é muito fácil de iniciar a oração entregando toda a glória para Deus, toda a alegria para Deus, e no meio do percurso a gente acaba desanimando, acaba desistindo, e as orações elas ficam escassas. O que parecia ser 1 hora de oração começa com 40 minutos, depois vai para 15, para 10, mais nada. Morrer para entrar como disse mais certo. E aí então, aqui nesse momento, Deus vai usar uma estratégia. E com cada um de nós aqui, eu sei que muitos nasceram em berço cristão, outros não, mas independente, em algum momento da nossa vida tivemos um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. E aí ele vai usar uma estratégia magnífica. Ô, glória! Era a festa de Pentecostes. Era o dia em que vinham judeus de todos os lugares para Jerusalém, para prestar culto, para adorar ao Senhor. E aí, naquele momento, tem gente de várias nações. E não só judeus, mas de várias nações que gostaram de estar ali também. E aí é o momento que Deus escolheu. Veja só, o momento não era apropriado para eles se apresentarem ali. E aí o Espírito Santo desce, não é só quando os soldados romanos estão pelas ruas à procura deles, não. É quando tem várias outras pessoas. E aí o Espírito Santo, ele vem. No momento que eles estavam com medo, o Espírito Santo vem porque o agir de Deus na nossa vida não depende da nossa circunstância. Deus não precisa que nós estejamos no melhor lugar confortável para ele operar, não. Porque a forma como ele faz é totalmente diferente. E aí, então, o Espírito Eita, Santo glória a Deus, aleluia! os enche. Aleluia. Glória a Deus. Os enche com toda a autoridade. Os enche com todo o poder. Ô, glória! Mas aqui o que eu vejo não é o Espírito Santo ter vindo e ter nos enchido. Porque o Espírito Santo, ele não nos dá algo assim, como eu posso dizer, de mão beijada, se antes a gente não estiver buscando. A ordem foi para eles ficarem em Jerusalém orando. Repitam comigo. Glória a Deus. Foi para
Eita, glórias! E aí então, no meio daquele lugar de Jerusalém, as pessoas começam a olhar para eles e dizem, rapaz, eles não é nem 10 horas da manhã, já estão bêbados. E começa aquele negócio ali. E aí Pedro, aquele mesmo que, quando Jesus estava ali para ser crucificado, ele disse, eu conheço Jesus, eu mesmo não sei nem quem é isso aí. E aí então ele vai e ele prega. E a palavra vai dizer que mais de 5.000 almas, mais de 5.000 pessoas se converteram. E é exatamente nesse ponto que eu vejo quanto a graça de Deus ela é escandalosa. Eita, glórias! De uma forma que a gente nem consegue mensurar. Porque essas 5.000 almas não é só judeus, como eu falei, a Bíblia deixa bem claro que eram de outras nacionalidades. E aí o que me impressiona é que essas vidas que ouviram falar do Evangelho, Eita, glória, 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 glória a Deus, aleluia! essas vidas que ouviram falar do Evangelho, desse Cristo que salva, desse Cristo que perdoa, e que eles também foram batizados ali no Espírito Santo, eles voltam para os seus lugares, eles voltam para as suas nações. Mas aquele fogo não parou ali. Eles começam a pregar o Evangelho. Ô, glória! A primeira igreja bíblica, onde os irmãos são chamados de cristãos pela primeira vez, foi fundada por Priscila e Áquila, lá em Antioquia. E essa igreja, eu vejo não dessa dúvida se era o apóstolo Paulo que tinha fundado, mas foi Priscila e Áquila. Porque eles estavam ali naquele momento e eles receberam o Espírito do Espírito Santo e voltaram, mas não voltaram vazios. Eita, glória a Deus, aleluia! Ô, glória! Aleluia! Ô, glória! As formas do inferno não vão prevalecer. E isso vale também nos nossos dias, meus irmãos. As portas do inferno não prevalecem, mas não é contra qualquer igreja, é uma igreja firmada em Cristo. As portas do inferno, elas não prevalecem com uma igreja firmada no Senhor, uma igreja obediente, uma igreja que não se corrompe pelo pecado. Eita, glória a Deus, aleluia! Ô, glória! É uma igreja firme na palavra do Senhor. Aleluia! E aí, então, o Evangelho chega até nós. Através de sangue, através de mártires. Porque eu não sei aqui quem sabe, mas o sentido original da palavra testemunha, como Jesus fazendo para eles, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. Onde Jesus está dizendo a vocês, vão ser as testemunhas que vão morrer por mim. E o que eu mais vejo em Deus é que a gente tem medo de morrer. Se a gente tem Eita, medo glória! de morrer com uma parada cardíaca, se dá com uma AVC, até tropeçando na calçada e cai e morrer. Imagine se tivesse um governo mais autoritário que esse aí e tentasse nos perseguir. Aleluia! Porque hoje é culto de missões e a gente precisa trazer à memória o que é a igreja, a essência da igreja, ela é Cristo. E essa essência chegou até nós através dos mártires, através dos nossos irmãos que deram as suas vidas com todo o amor do Evangelho. Mas e nós? Nós teremos coragem de dar
Eita, glória a Deus, aleluia.